Galera, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu vou estar aqui mais o André e o João para dar mais um curso de programação em Python para vocês, agora em cálculo numérico. Então, hoje eu vou começar com uma aula de Newton-Raphson e bora lá. Bem, o método de Newton-Raphson se baseia no seguinte: a gente quer encontrar uma raiz de uma função. Então a gente vai querer descobrir um x que seja igual ou próximo de uma raiz, tal que a função f é igual depende de x e o f da nossa raiz é igual a zero. Mas a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, que o nosso f de x ela tem que ser contínua e diferenciável, porque nesse nosso método a gente precisa da diferencial da nossa função. Além disso, o método de Newton-Raphson é um método aberto, então a gente não vai precisar sugerir um intervalo para que ele funcione, porém, o nosso x inicial tem que ser tão perto quanto possível da nossa raiz. Caso ele não seja perto, ele pode divergir de uma forma grotesca. E então a gente vai usar essa equação aí para calcular o nosso xk mais 1, que vai ser o valor que vai convergir para o nosso epsilon, né, para a nossa raiz, que é igual a equação então é xk mais 1 igual a xk menos f aplicado em xk sobre a derivada de f aplicada em xk. O que a gente consegue com essa equação? A gente vai pegar o nosso ponto inicial, vai pegar o nosso valor inicial da função aplicada nesse ponto e vai traçar uma reta tangente que vai bater no eixo x. Quando ela bater no eixo x, vai gerar um valor de x, vai ter um valor de x, e esse vai ser o nosso próximo x. Então, o xk a gente obtém a partir de um chute inicial suficientemente bom para zerar a função, tem que estar próximo. O nosso xk mais 1 vai vir dessa reta que é tangente ao ponto x e f de x. Lembrando então que para o nosso programa, a gente está fazendo uma rotina aqui, né? A gente tem que ter algum ponto de parada. E o computador ele não sabe qual é esse ponto de parada. E aí eu trouxe aqui para vocês 3 dos pontos que a gente pode usar. A gente tem outros pontos que a gente pode usar. O primeiro que eu trouxe foi quando xk mais 1 assume o valor da primeira raiz, por exemplo, que transforma f de xk mais 1 igual a zero, então a gente tem a nossa raiz. A gente também pode fazer com que o f de xk mais 1 seja menor que um delta. Esse delta vai ser uma precisão que a gente vai escolher. Então, se o nosso f de xk mais 1, por exemplo, ele é próximo de zero a ponto de ser menor que, por exemplo, quando a gente colocar um delta 10 a menos 4, então se quando a gente aplicar o f de xk mais 1 der um valor menor que esse, para a gente vai considerar que é um valor suficientemente bom como raiz, mesmo não sendo exato. Além disso, a gente também tem o erro absoluto, que vai ser a comparação do xk atual, né, do xk mais 1, menos o valor anterior de xk, vezes 100. Quando esse valor absoluto ele estiver convergindo, ele vai ser menor, lembrando que ele é dado em porcentagem, né? Ele vai ser menor que uma segunda precisão dada por a gente. Lembrando que a gente também pode igualar as precisões, então a gente pode igualar delta e epsilon a, e a gente ainda pode usar diversos outros fatores para com que a nossa rotina ela seja para que o nosso xk mais 1 seja suficientemente bom. Além disso, eu trouxe alguns problemas aqui que a gente pode encontrar quando a gente estiver fazendo o método de Newton-Raphson. O primeiro problema que eu vou mostrar para vocês é quando a nossa f', a nossa derivada da nossa função, ela resulta num valor próximo de zero. O que acontece isso? Graficamente, acredito que será mais fácil de ver. Mas quando isso acontece, a nossa função tende a jogar a nossa estimativa de x
nosso xk mais 1 para um valor muito longe da raiz, o que interfere um pouco na, no nosso programa. Outro problema que a gente pode ter é quando a nossa convergência é muito lenta. Então, você precisa de um número muito grande de iterações para que uma estimativa suficientemente boa de xk mais 1 esteja próxima da nossa raiz. E a gente pode, e sempre bom lembrar que a gente pode contornar todos esses pequenos problemas com os gráficos. Os gráficos sempre ajudam, a gente estabelecendo qual é o eixo x e y, passando eles no zero, a gente vê quais os valores de x quais os valores de x estão mais próximos da raiz para a gente poder melhorar o nosso programa, né? Nossa rotina. Por fim, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma convergência lenta. A gente vai ter que o f de x vai ser igual a x a décima menos 1 e o nosso chute inicial vai ser igual a 0,5. A gente vai ter esse método aí para convergência de xk mais 1 igual a xk menos x elevado a décima menos 1 sobre 10 vezes x elevado a nona. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um x0 de 0,5 estipulado. E o próximo valor vai para 51,65, valor muito alto. E a gente sabe que a nossa raiz, pelo menos nos reais, ela é 1 ou menos 1. Então ela poderia convergir para qualquer um desses dois, né? Mas aí a gente vai ter o pequeno problema que, como ela diverge muito devagar, vai demorar n mais 1 iterações, vai demorar n mais uma iterações para que a gente possa finalmente ter o nosso valor próximo de 1. Então, essa função é uma função que não funciona muito bem com o método de Newton-Raphson. Trazendo agora um exemplo mais prático, um pouquinho mais elaborado, a gente vai ter que a nossa função, 2 vezes cosseno de x, menos e elevado a exponencial de x sobre 2, né? E a gente vai ter um chute inicial igual a π. Quando a gente fizer esse x, vocês vão perceber que ele se aproxima rapidamente de uma boa raiz. Aqui nesse caso, eu estou mostrando para vocês duas condições de parada para a nossa rotina. A primeira, que é quando a gente vai fazendo de x0 até x6, em que a gente obtém 7 iterações, e da quinta para a sexta, o nosso erro absoluto ele é baixíssimo, tão baixo quanto eu estipulei. E a gente também tem, pegando o x6 e jogando na nossa função, a gente percebe que ele dá um valor muito pequeno. 2,22 vezes 10 a menos 16. 10 a menos 16 é um número muito pequeno, então a gente pode arredondar ele para zero, o que é uma boa precisão. Agora, essa foi a aula, né, para o método de Newton-Raphson. A próxima aula a gente vai fazer no Replit, e aí vocês veem melhor como vai ficar o gráfico. E aí eu mostro melhor também como é que vai ficar aquela reta de x, f de x, que toca no eixo x e nos dá o novo ponto, né? Então, até a próxima.